Livro de Romanos, capítulo número 12, e o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Somente esse primeiro versículo. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. Depois eu quero também ler com vocês 1 Pedro, capítulo número 3 e verso 18. 1 Pedro, capítulo número 3 e o verso 18. E preste bem atenção que esse é um versículo chave para essa palavra. 1 Pedro, capítulo número 3, verso 18 diz assim: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Mais uma vez, pois também Cristo sofreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Feche seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, eu quero te dar graças nessa noite, Pai, pela tua presença. Eu te peço, Senhor, mais uma vez, que o Senhor acampe anjos ao redor dessa igreja, e repreenda, Senhor, toda ação do diabo que queira trazer distração sobre nossa mente e sobre o nosso coração. Peço, Senhor, que o Senhor abra agora mais ainda o nosso coração para receber a sua palavra e entendê-la, no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Pode tomar assento dando um aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Nossa, talvez passamos um pouquinho do horário. Irmãos, essa mensagem, ela tem por título Viagem Insólita. Tem um filme de 1987 que se chamava Viagem Insólita. Quem já assistiu esse filme aqui? É só dos antigos, isso aí. Ó, só os antigos. Maioria. Nossa, eu acho que eu sou o único carnal dessa igreja que assiste filme, gente. Eu acho que eu sou o único mudando, pelo jeito ninguém assiste filme aqui, porque mais moderninho um pouco, né? Mais jovem, né? Irmãos, Viagem Insólita é um filme científico muito antigo, na época que nós éramos jovens, né? E esse filme era uma ficção científica, que assim como se fosse, não vamos dizer que era um mini chip, uma mini cápsula, as pessoas ficaram diminuindo de tamanho, e elas foram, sem querer, foram introduzidas. Lembrou agora, né, Manif? Lembrou do filme, né? Foi um nível que eu te conheci, até hoje passa esse filme por aí. E esse filme, resumindo, eles ficaram microscópicos e dentro de uma cápsula, como se fosse um mini submarino, e dentro de uma seringa eles foram injetados dentro da corrente humana. Era para ser feito uns testes em coelhos, mas aplicou sem querer, injetando dentro do corpo de um, não me lembro se era um vendedor, alguma coisa assim. Enfim, aí eles viajavam dentro da corrente sanguínea, né? Dentro da corrente sanguínea, e eles passavam pelo coração, e conseguiram inclusive chegar até o coração desse rapaz, e enfim, era uma microcápsula que conseguia atingir até o coração. E eu dei o título dessa mensagem porque a minha e a tua oferta, ela nos leva até o coração de Deus. E mais interessante ainda, que eu peguei no Aurélio a definição do que é a palavra insólita, e diz assim, que se opõe à utilização das normas, que não se adequa a regras e tradições. Olha que forte. Quando eu vejo a pessoa do Senhor Jesus, na época em que ele veio, eu vejo uma pessoa que não utilizava regras. Eu vejo uma pessoa que não se adequava a nenhuma tradição religiosa. E é por isso que eu trouxe essa mensagem com o título Uma Viagem Insólita. Quer dizer o quê? Que o que nós vamos aprender hoje da palavra, ela nos vai violar algumas regras a qual nós aprendemos.
algumas regras religiosas, mas eu tenho certeza que assim como aquela microcápsula daquele filme, ela vai nos levar diretamente ao coração de Deus. Quem é que crê isso? Levanta a mão e já começa a receber, porque eu recebo no nome do Senhor Jesus. Então eu quero falar de oferta. O que é oferta? A primeira coisa que você imagina quando fala de oferta é em passar alguém com a salva e você colocar um dinheiro dentro da igreja. Dá o dinheiro, dá o dízimo para a igreja e dá o seu dinheiro para a igreja. Na verdade, não deixa de ser uma verdade, realmente. Porque todas as religiões, não só a nossa, uma forma que ela tem de agradar ao seu Deus, de agradar a Deus, é fazendo ofertas, oferendas. Outras religiões também fazem oferendas, vocês sabem. Tem umas que vai lá, coloca comida, que faz isso, que aquilo, eles fazem oferendas para os seus deuses. Você vê que na Bíblia também era assim. Todos tinham seus altares e faziam sacrifícios aos seus deuses. Na nossa Bíblia, a primeira oferta que nós encontramos é lá de Caim e Abel, que todos conhecem, mas eu não quero me ater a essa oferta em si. Mas sim, foi uma forma de quando você doa algo para Deus, você está oferecendo algo para Ele como uma forma de gratidão. Por isso que existiam no Antigo Testamento as primícias, que as pessoas tinham as suas colheitas, e foi isso que Caim e Abel eles fizeram. Eles pegaram das suas primícias e deram um pouco da sua colheita, e deu um pouco dos seus animais, das suas primícias dos seus animais. E isso acabou agradando o coração de Deus. Mas essa palavra oferta, no hebraico, ela tem dois significados que eu quero compartilhar com os irmãos. Inclusive Jesus, ele, se eu não me engano, está em Marcos capítulo número 7, ele inclusive confronta os fariseus. Ele diz essa palavra, que se diz assim, Gorbã. Ele queria dizer para os fariseus, depois vocês leem lá, eles queriam dizer que os fariseus, eles estavam ofertando simplesmente por uma regra, eles estavam ofertando para cumprir uma tradição, e ele usava essa palavra. Por quê? Porque essa palavra, ela tem um significado, porque na raiz, a palavra oferta, ela significa oferecer e trazer. Da mesma forma que você oferece, você traz a presença de Deus. As regras de ofertas que eles tinham no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, e por isso Jesus dizia, uma dessas palavras, e Gorbã significa aproximar-se, estar presente ou presença. A outra palavra que ela utilizava era Doron, que significava oferecer algo que se traz, ou seja, um presente. Em todas as palavras que se utilizava dentro da Bíblia, quando se falava de oferta, tinha esses dois significados: em você se aproximar do teu Deus através da oferta que você dava, e levar um presente ao teu Deus como uma gratidão pelo que Ele te faz. Essa é a raiz do que significa oferta na igreja. Raiz quer dizer que você não é simplesmente você dar o teu dinheiro por dar, porque a igreja precisa, não. Em primeiro lugar, você tem que aprender que isso te aproxima de Deus, e depois é uma forma de você retribuir algo que Deus faz para você. É um presente. Então quer dizer que na verdade a oferta na igreja, irmãos, não é pedir dinheiro e você dá. Nunca foi e nunca vai ser. E isso é uma raiz que eu quero que vocês aprendam: aproximar-se. E é por isso que eu li 1 Pedro 13:18, que o que dizia? Dizia que o sacrifício, a oferta de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde dizia, do justo pelo injusto, a oferta dele nos fez o quê? Nos ligou, nos aproximou a Deus. Eu li com vocês, vou ler de novo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, a oferta de Jesus Cristo, Ele foi oferecido pela minha e pela sua vida. O próprio Deus fez uma oferta, um sacrifício da parte dele, para que pudesse aproximar a minha vida e a sua vida a Deus. Outro detalhe que eu quero que você entenda:
eu quero dizer que a sua oferta ela não pode ser simplesmente algo que te aproxima, algo que você presenteia, mas ela tem que ser um sacrifício da sua parte. Tem que ter um sacrifício, porque assim como Jesus Cristo foi oferecido e nos aproximou a Deus, se eu quero que eu me aproxime a Deus, se eu quero que a minha oferta seja atendida, eu tenho que ter um sacrifício quando eu dou ela na igreja. Vocês estão me entendendo, irmão? Estão me entendendo? Que é muito mais do que você simplesmente dar o teu dinheiro na igreja. E olha como isso é verídico. Primeira parte bíblica, escute. Nós pregamos sobre a presença de Deus, né? Até colocamos o nome da outro título, da outra mensagem, os caçadores da arca perdida. Quem é que lembra? Quarta-feira passada. Nós terminamos quando Davi, ele trouxe a arca e colocou ela dentro de uma tenda. Lembram disso? Em Jerusalém? E que aquilo trouxe de volta a presença de Deus. Que ele foi buscar a arca porque a arca, ela abençoava a vida dele. Então ele queria ter a presença de Deus, porque a presença de Deus na vida dele traria uma prosperidade na vida dele. Não só na vida dele, mas também de todas as pessoas a qual estavam com ele. Então ele traz a arca, coloca ela dentro de uma tenda, e todos podiam desfrutar e observar da arca que estava em Jerusalém. E a arca estava todo o tempo ali em Jerusalém. E como vocês conhecem a história, uma história verídica, historicamente contada, Davi foi o maior rei que teve Israel até hoje, de conquistas, chegando a uma prosperidade, colocando o povo de Israel ao seu ponto máximo. Então ele tinha muitas riquezas. Chegou no momento em que eu vou ler uma passagem para vocês, que ele chegou, ele disse assim: não posso. Como que a presença de Deus, a arca, vive numa tenda e eu vivo em palácios? Ele olhou tanta riqueza que Deus tinha dado para ele, que ele chegou e falou assim: eu não posso permitir que a arca do concerto, aonde tem os milagres de Deus com o seu povo, estão ali dentro guardado. Ali tem a vara de Arão, ali tem as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés. Ali dentro tem um maná que alimentou o povo no deserto. Ou seja, aquilo ali significava, era verdadeiramente a presença de Deus. Como que eu vou viver eu num palácio e vou permitir que a minha igreja, que o lugar aonde que eu cultuo, que o lugar aonde que eu vou a ir à presença de Deus, seja uma tenda? Então ele pega e diz assim: vamos construir um templo para colocar a arca, um templo digno da presença de Deus. O coração de Davi se encheu de gratidão. Então ele chega em 1 de Crônicas 29, escute que eu vou ler para você. Ele diz assim, eu leio, tá? Só que preste atenção. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro, prata, para o templo do meu Deus. Além de tudo o que eu já tenho dado para este santo templo, ofereço, pois, 150 toneladas de ouro, de Ofir, etc, etc e etc. Aqui tem um detalhe muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Davi estava oferecendo, evidente, ele queria dar o melhor dele para a presença, para a sua igreja. Ele queria edificar uma igreja. Porém ele estava dizendo: eu estou dando das minhas riquezas. Eu estou dando, esse é um detalhe muito importante, irmãos. Eu estou dando das minhas riquezas. Ou seja, o que Davi deu foi grande? Claro que foi grande porque foram toneladas de ouro. E muito mais, diz que ele mandou vir cedros do Líbano, eu entendo. Porém a oferta que Davi deu, preste bem atenção aqui, irmãos. A oferta que Davi deu é uma oferta de um dinheiro que ele tinha. Aquilo não era um verdadeiro sacrifício, não custou tanto. Deus abençoou, ele estava ofertando das suas riquezas. E o Senhor falou para ele: você não vai construir esse templo, porque as suas mãos são sujas de sangue. Você é um homem de guerra, quem vai construir esse templo é o seu filho. Ele ofertou, mas nem acabou desfrutando realmente das bênçãos, de ver a arca de Deus construída e dentro de um templo digno. Porém ele deu das suas riquezas. E dentro da igreja, meus irmãos, tem muitas pessoas que só dão
das suas riquezas. Então a primeira oferta que eu entendo que existe é uma oferta voluntária. É aquele que quando você pede uma oferta, você levanta algo, um desafio, a pessoa ela dá só se ela tem. Ela fala assim: não, eu tenho na minha poupança 3, 4 mil reais, eu vou dar 500 reais. Ele está dando as suas riquezas. Uma outra oferta que eu encontro na palavra do Senhor é uma oferta que está no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu pegar aqui para vocês, capítulo número 3, eu vou ler, tá? Diz assim, escute essa palavra. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado a Formosa, um aleijado de nascença, que ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entrava no templo. Vendo Pedro e João que iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse aquela frase tão famosa: olhe para nós, homem. E aquele homem olhou. Então Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande. Tremendo milagre. Quantas palavras que nós ouvimos serem pregadas sobre esse grande milagre da parte de Deus. Aqueles homens, eles não tinham nada, eles não tinham dinheiro para oferecer, assim como tinham Davi, mas eles tinham um talento, eles tinham um dom dado por Deus na vida deles. Então uma pessoa, se ela não tem dinheiro, isso não quer dizer que ela não pode ofertar. Ela vai doar, ela vai ofertar para o Senhor um talento que Deus colocou na vida dela. Aqueles homens não tinham dinheiro, porém eles tinham autoridade, tinham unção. Então o que eles falaram para aquele homem? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda no nome do Senhor Jesus. E diz que aquele homem saiu saltando e entrou com aquele povo dentro do templo e teve o seu milagre. Isso quer dizer que eu não posso aceitar que alguém na igreja seja omissa em ofertar algo da parte de Deus. Por exemplo, assim como foi levantado agora, precisa de 30 pessoas para fazer uma doação no hospital. Não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho sangue que eu posso doar para alguém que precisa. Então ele vai e oferta algo que ele tem, do corpo dele, ou um dom, ou algo que ele pode ofertar. Mas pela misericórdia de Deus, ele não é omisso, ele não deixa de ofertar. Porém ainda é algo que não lhe custa sacrifício, porque o dom que foi dado é um dom dado por Deus, ele tem esse dom. Então não lhe custou, quem sabe lhe custou oração, quem sabe lhe custou algum trabalho, mas ele já tem esse dom, então ele oferta. E depois eu encontro outra palavra, na qual existe uma oferta, que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou ler. 1 Reis, capítulo de número 17, a famosa passagem da viúva de Sarepta. O que diz a palavra? Mas ela respondeu: eu juro pelo nome do Senhor Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um jarro, um pouco de azeite, uma botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para a minha casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aquela mulher, diz que Elias, ele vinha entrando naquela cidade, e o Senhor Deus mandou ele visitar aquela viúva. Quando ele chega, ele encontra essa viúva. Essa viúva tem alguns detalhes importantes. Ela era uma mulher fenícia, ela não fazia parte do povo de Deus, era uma mulher que inclusive fazia parte dos povos que eles lutavam contra ao povo de Israel. E diz que Elias vá junto a essa mulher, e quando ele chega, ele diz: o que é que você está fazendo? E ela diz essa palavra que eu li: eu tenho um pouco de farinha, estou juntando os gravetos, vou comer algo com o meu filho, para que depois nós vamos morrer. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que ela tinha
era quem sabe a última refeição que ela tinha, era literalmente a última refeição. Uma mulher viúva já não tinha mais marido para cuidar dela. Ele diz que Elias diz para ela assim: não, você vai fazer uma oferta agora. Vou trocar as palavras. Primeiro você vai entrar, depois você vai fazer um bolo, você vai me trazer um pouco de água, e você vai me trazer um pouco de comida. Aí eu vou comer e depois você come. E essa palavra eu te digo, não vai faltar azeite e nem farinha na tua panela. A oferta começa a mudar. Você percebe que essa oferta, ela já não é uma oferta como Davi, que deu do que ele tinha das suas riquezas. Já não é uma oferta assim como de Pedro e João. Dinheiro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Aquela mulher, ela estava oferecendo para Deus o seu último bocado de comida. E olha que Deus não lhe ofereceu nada em troca. Primeiro ele falou: você oferta e depois vai ter farinha e vai ter azeite na sua panela. Aquela mulher, ela não duvidou. Ela entrou, preparou aquele bocado, entregou para aquele homem de Deus. E não só entregou, mas ela faz um detalhe muito grande. Ela convida aquele homem para morar dentro da casa dela. Ela tanto acreditou no que Deus era capaz de fazer na vida dela, que ela falou: você vem morar dentro da minha casa, eu vou preparar uma habitação para você morar. Aquela mulher, ela ofereceu algo que lhe custava, era a sua última refeição. Escute, meu irmão, será que se Deus pedir para você dar a última refeição do seu filho, você tem coragem de dar? Será que se realmente Deus pedir de você algo que vai te custar um pouco mais do que você está acostumado a dar, você é capaz de dar? Veja que eu estou falando de oferta, eu não estou falando de dinheiro. Aquela mulher, ela acreditou em algo, na palavra profética que o profeta tinha liberado. Ela acreditou na promessa que ela tinha após a sua oferta. Homem e mulher de Deus que tem promessa na sua vida, homem e mulher de Deus que está na igreja e que tem promessa para o amanhã, ele nunca vai duvidar de dar o que ele tem no seu coração para o Senhor primeiro. Eu não estou falando de dinheiro, meu irmão, viu? Eu estou falando de oferta, não de dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que primeiro pensar nas coisas de Deus e depois nas nossas. E aí se cumpre aquela palavra que Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Naquele momento que Deus queria era dar de comer para um profeta. Naquele momento o que era prioridade era a vida de Elias, porque na vida de Elias teria que destruir daqui a alguns dias tantos 1000 profetas de Baal. Se você não colocar um sacrifício na tua oferta, na tua vida hoje, no altar de Deus, você pode implicar o teu futuro de amanhã na tua família. Acontece que eu e você, humanamente, nós pensamos no hoje, mas Deus sempre vê o amanhã. Olha a realidade dessa palavra. Elias vem morar dentro da casa dela. Ela não só dá de comida, ela toma posse da palavra e diz que nunca mais faltou comida, nem para ela, nem para o filho dela, nem para o profeta. Só que chegou num momento que o filho dela morre. O filho dela realmente desfalece. Ela pega e se revolta contra o profeta. Ela tinha visto o milagre de Deus. Ela tinha participado do alimento que Deus tinha colocado na mesa dela e para o filho dela. Porém, quando ela viu que o filho morreu, ela se revoltou contra Deus e contra o profeta. Ela disse para o profeta: por que é que você veio morar aqui na minha casa? Para trazer maldição sobre a vida do meu filho?
você perceba que ela acreditou na palavra, ela fez uma oferta sacrificial, porém ainda o coração dela não tinha sido totalmente transformado, porque ela pega e se revolta no primeiro momento que as coisas não acontecem como ela quer. E dentro da igreja eu vejo um monte de gente assim, eles têm uma chamada de Deus, e eles começam a fazer a obra, eles começam a se oferecer, começam a dar sacrifício, eles começam a ofertar financeiramente, ou no ministério, ou de alguma maneira eles começam a contribuir de uma forma sacrificial para o projeto de Deus, e eles são abençoados. Porém, o pequeno momento que a coisa não anda bem, ou a coisa atravessa do jeito que ele não quer, ele se revolta contra a igreja, contra o profeta, que foi o que aconteceu aqui. Ela vai e se revolta contra Elias, dizendo que Elias tinha trazido maldição para a casa dela, e se revolta contra Deus. Elias, como sendo um homem verdadeiramente de Deus, o que ele pega? Ele diz que ele pega aquele menino no colo, ele leva para onde? Ele leva para o seu quarto, ele coloca o menino sobre a sua cama. Escuta, quando a Bíblia fala de cama e fala de quarto, ela fala de intimidade. Sabe o que Elias faz? Ele pega aquele filho daquela mulher, que é a promessa que ela tinha, que era a única coisa que ele tinha, por mais que ela tivesse sido revoltada contra ele, ele pega, ele leva e diz assim: Deus, aqui está esse menino, não deixe a sua palavra ser envergonhada. E diz que ele se joga 3 vezes sobre o menino, e o menino pega e ressuscita. Ele pega o menino e leva aos braços da mãe, e entrega o menino vivo em cima dos braços da mãe, e a mãe diz uma palavra. Ela diz assim: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor vindo da tua boca, ela é verdade. Elias é uma contrapartida e uma comparação de Cristo no Antigo Testamento. Quando aquele menino é levado, e ele é colocado 3 vezes, o corpo dele sobre o menino, Jesus Cristo, ele ressuscitou ao 3º dia. Quando ele diz que verdadeiramente a palavra que sai da boca daquele homem é verdade, é a mesma palavra que sai da boca de Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra que saía da boca de Elias era verdadeira, porque era a própria palavra de Deus. Então aquela mulher que era fenícia, aquela mulher que era uma gentil, assim como nós somos, que nós não somos israelitas, quando ela tomou posse da palavra a primeira vez, ela foi abençoada, porém no coração dela ainda teve uma revolta, e mesmo assim o Senhor, ele teve misericórdia daquela mulher. Por quê? Porque teve um profeta que intercedeu pela vida do filho dela. Meu irmão, essa é a 3ª oferta que eu encontro, uma oferta sacrificial, porém é uma oferta que não tem um caráter convertido. Uma oferta que faz o sacrifício para obter a bênção, mas não transforma verdadeiramente o seu eu. Existem muitas passagens de oferta na palavra, porém tem uma que ela é incomparável. Tem uma palavra que eu separei, que para mim que é uma palavra incomparável, e nessa eu quero que você preste atenção. Livro de Lucas, capítulo número 7, e o verso de número 37 diz assim a palavra, eu vou ler para você. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro de perfume e colocou-se atrás de Jesus, aos seus pés, e chorando começou a molhar os seus pés com as suas lágrimas, e depois enxugou os seus cabelos, e beijou e ungiu com o perfume. Ao ver isso, os fariseus que haviam convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta,
saberia que nela está tocando, e que tipo de mulher que ela é uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a te dizer, diz mestre. Aí ele começa a falar uma parábola, mas não é isso que eu quero entrar. Aquela mulher, irmãos, que vocês conhecem muito bem a história, que quebra aquele vaso de alabastro, ela tem algo que todos esses ofertantes não fizeram. Aquela mulher, ela sabia que ela era uma pecadora. Aquela mulher, para não dizer em outras palavras, ela era uma prostituta. Porque aquela mulher, ela se perfumava e chamava a atenção dos homens. Aquela mulher, ela tinha como um significado o seu perfume. É assim como nós vemos, infelizmente, com muita pena as prostitutas nas ruas, você consegue identificar quem é uma prostituta. Aquela mulher, ela era identificável. É por isso que quando ela entra, eles dizem: não se pode tocar nela porque ela é uma pecadora. Porque os judeus, eles não podiam tocar em alguém que era pecador, e muito menos uma mulher que fosse uma prostituta. Aquela mulher, quando ela chega para Jesus, ela começa a ouvir todos os comentários. Aquela mulher era uma mulher que ela era uma renegada da sociedade. Aonde ela passava, havia cochicho. Aonde ela era passada, ela era apontada como uma pecadora. Aquela mulher era uma mulher que ela não tinha família, mas se tinha, até mesmo, quem sabe, os seus familiares a negavam. Aquela mulher, ela chega para ofertar algo diferente para o Senhor, porque o vaso de alabastro, irmãos, era um vaso de uma pedra polida, quase como um vidro. O que estava dentro dela, diz os estudiosos, aquele perfume, ele podia custar até 300 dias de salário de um homem, ou seja, 1 ano de trabalho de uma pessoa, de tão valoroso que era aquele perfume. Aquele perfume não era fabricado por ali, era um perfume importado, ele vinha da Síria, ele vinha da cidade de Damasco, ele tinha um preço altíssimo. Aquilo que aquela mulher tinha, era o que ela usava para ela ganhar dinheiro, e ganhar ainda um dinheiro indignamente. Quando ela vai na presença do Senhor Jesus, quando ela sabe que Jesus está dentro daquela casa, e quando ela chega, ela se joga aos pés de Jesus, e vocês viram algo, que diz que ela estava com lágrimas. Ela se joga aos pés dele, e quebra aquele vaso de perfume, e joga na cabeça dele, e aquele perfume, ele começa a escorrer, e diz que aquele perfume vai até os seus pés, de cima embaixo, ou seja, ela derramou todo o seu vidro de perfume. E não é só isso, você veja que ela estava chorando, com tantas lágrimas, que diz que os seus pés foram lavados pelas lágrimas daquela mulher. E diz que quando Pedro se levanta para dizer algo para ele, ele diz: o que é que você está falando, Pedro? Desde que eu estou aqui nessa casa, você não foi capaz de me trazer uma bacia para me lavar os meus pés. Eles tinham o costume de, quando alguém recebia uma visita, eles davam uma bacia, porque como eles andavam de sandália, eles nunca comiam nem com as mãos, nem com os pés sujos. Eles davam uma bacia, e era muito normal que quando você amava um visitante aqui na sua casa, você se ajoelhava e lavava os pés do visitante. Então Jesus diz algo para Pedro: Pedro, você não me trouxe nenhuma bacia para lavar os meus pés, Pedro, enquanto essa mulher tem lavado os meus pés com lágrimas. Desde que eu entrei na tua casa, Pedro, você não foi capaz de me dar um beijo. Essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés. Desde que eu entrei na tua casa, Pedro, além de você não me dar uma bacia, você não me trouxe uma toalha para me enxugar minhas mãos e meus pés. Mas essa mulher está enxugando com os seus cabelos, Pedro. Então Jesus diz algo mais tremendo ainda: essa mulher está me ungindo para a morte. O povo judeu, eles tinham um costume que eles não podiam ser enterrados antes de eles serem perfumados com alabastro, com perfume de alabastro, com nardo, perfume de nardo. Eles só poderiam ser enterrados depois do seu corpo ser
todo perfumado. O que aquela mulher estava fazendo era já ungindo o corpo de Jesus para uma morte que viria logo depois pela vida dela. Qual é a diferença de todas essas ofertas que vocês vê? Aquela mulher entregou o que ela tinha de dinheiro de mais precioso para o Senhor. Aquela mulher, ela não estava preocupada com a dignidade dela, com o que o povo ia falar dela. Ela enfrentou tudo e todos, chamada de pecadora. Ela não teve vergonha de chegar aos pés de Jesus e dizer verdadeiramente quem ela era no profundo do seu coração. Ela reconhecia que ela era o que ela era diante do seu Cristo e diante da plateia que estava vendo. Ela entregou o mais precioso que ela tinha, que era o seu dinheiro. Ela entregou algo mais do que todos os outros. Ela entregou o seu dinheiro. Ela entregou algo que ela tinha dentro dela, porque Jesus diz uma outra palavra: essa mulher me entregou muito amor. O dom que ela tinha era um dom de amar. O coração dela, quando ela viu Jesus, ela não ofertou só dinheiro. Ela não ofertou só um pouco de dinheiro na igreja. Ela colocou um sacrifício a mais. Ela deu tudo que ela podia financeiramente. Ela abriu o seu coração para Jesus, porque diz que em lágrimas ela foi aos pés de Jesus. Quer dizer que ela não tinha orgulho. Tem pessoa que não chora nunca aos pés de Jesus. Tem pessoas que não é capaz de ofertar uma lágrima para o Senhor pelo orgulho que tem no seu coração. Tem pessoas que não têm coragem de reconhecer o pecado que ela tem. Aquela mulher, quando ela quebrou aquele vaso de alabastro diante do Senhor Jesus, ela dizia: eu sou uma prostituta e quero uma regeneração. Eu só não estou querendo ofertar algo financeiro, eu estou querendo ofertar a minha vida. Eu estou querendo demonstrar que eu preciso de uma vida nova. Eu estou querendo ofertar diante de Ti, meu Senhor, com lágrimas, com meu coração aberto. Aquela mulher, a viúva de Sarepta, ofertou todo o dinheiro que ela tinha, mas ela não demonstrou, não abriu o seu coração para o Senhor Deus. Essa viúva não, essa mulher não, essa prostituta, ela abriu seu coração. Meu irmão, não adianta só você ofertar o teu dinheiro na igreja, escute. Não adianta só você dar o teu dinheiro. Não adianta só você sacrificar o dinheiro que você não pode dar. Você tem que colocar algo mais. Você tem que fazer uma viagem para tocar o coração de Deus. E a maneira de você tocar o coração de Deus é você quebrando todos os protocolos, todas as religiosidades. Veja que essa mulher, ela quebrou todos os protocolos para tocar o coração de Deus. Os fariseus que estavam religiosos, apontando o que Jesus estava fazendo, essa mulher não tinha protocolo, ela não tinha tradição, ela não tinha nenhum impedimento. A única coisa que ela queria era se jogar aos pés de Jesus e chorar, reconhecer o pecado que ela tinha, ofertar o que ela não tinha para o Senhor e receber a sua salvação. Ofertar, meu irmão, não é entregar dinheiro na igreja. Ofertar não é somente você entregar o teu dinheiro, o teu melhor, não. Ofertar é você entregar as tuas lágrimas para o Senhor, entregar o teu coração para Ele, reconhecer que você precisa de uma transformação na sua vida, dizer: Senhor, eu sou um hipócrita, Senhor, eu minto, Senhor, todos que estão à minha volta não me conhecem, mas o Senhor me conhece. Senhor, aquela mulher quebrou todo o orgulho que ela tinha. Sabe por quê? Porque ela queria tocar os pés do mestre. Tem pessoas que não tocam o pé de Jesus como Pedro. Jesus estava ali, Jesus estava a um passo, Jesus estava a metros. Ele não foi capaz de trazer uma bacia e lavar os pés do Senhor. Jesus está na sua frente todos os dias. Você tem convidado Jesus para entrar na tua casa? Você tem chamado Jesus para morar na tua casa?
Você tem trazido uma bacia e lavado os pés de Jesus? Você tem chorado nos pés dele, dizendo e reconhecendo que você realmente é? Você tem enxugado os pés de Jesus com seus cabelos? O que Jesus quer de você não é o teu dinheiro, meu irmão. O que Jesus quer de você é um sacrifício do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, porque Jesus nunca vai precisar do teu dinheiro. A maior oferta que Ele precisa é o teu coração aberto para receber a Ele, para chamar Ele para dentro da sua casa, para ter intimidade com Ele. Irmão, quebra todo o protocolo, quebra toda a religiosidade que existe. Não tenha medo de chorar nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, meu coração está quebrado, Deus. O meu defeito é esse, Senhor, eu sou realmente um pecador, eu sou um prostituto. Senhor, eu tenho problema com a bebida, com o álcool, com o cigarro, com a droga, com a prostituição, com a mentira. Senhor, eu tenho esse problema. Abra o teu coração, não tenha medo de demonstrar que você verdadeiramente é para o Senhor. Ofereça o teu coração para Ele. Seja sincero com Ele, porque é isso que vai te levar direto ao coração de Deus. Essa é a oferta que vai fazer uma viagem a qual ninguém faz, para chegar diretamente no coração dele. Enquanto eu fazia essa palavra, eu escrevi uma frase do que significa, frase não, alguma colocação do que para mim significa oferta. Escute, eu quero ler para você. Oferta de coração, ela é uma consagração a Deus da própria pessoa, uma manifestação cerimonial do que se deve a Deus, o desejo de unir-se com Ele, de cumprir a sua vontade e realizar as tarefas que Ele nos mandou. E é por isso que eu li para você Romanos capítulo 2, verso 1, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque este é o verdadeiro culto racional em vocês. Ofereça como um sacrifício vivo. O Senhor quer que você oferte a sua vida para Ele, não é somente seu dinheiro.